Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste sábado, da primeira semana do tempo comum, sábado, que é um dia dedicado à memória de Nossa Senhora no sábado. Por isso, contamos com a intercessão de Maria Santíssima de um modo muito especial sobre nós, sobre nossas famílias, no dia de hoje. Para rezarmos melhor e melhor escutarmos o que a Igreja quer nos falar e o próprio Jesus nos ensinar na sua palavra, invoquemos o Espírito Santo Paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 14 de janeiro, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Marcos, no capítulo 2, nos versículos de 13 a 17. Marcos 2, de 13 a 17. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é luz para iluminar a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus as ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médicos, mas as doentes. Eu vim para chamar não os justos, mas sim os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, algumas coisas eu gostaria de destacar deste Evangelho que nós ouvimos. A primeira coisa é a afirmação logo no início do Evangelho.
Jesus saiu para a beira do mar. Toda a multidão o seguiu, foi ao seu encontro. E Jesus os ensinava. Veja, a palavra de Deus não diz assim: todos foram até Jesus e Jesus os curava. Ainda que nós vemos tantos trechos do Evangelho onde Jesus realmente realiza curas, realiza coisas extraordinárias. Mas a principal ação de Jesus era o ensino. Jesus ensinava às multidões, o que abastecia o coração daquelas multidões e fazia com que multidões reconhecessem nele a autoridade, era o ensino que ele dava, em coerência com a sua própria vida. A preocupação de Jesus maior é a de ensinar. Ensinar aqueles que iam até ele. Tanto que hoje nós vemos algo muito interessante. Jesus passa perto da coletoria de impostos, chama Levi, que depois será chamado de Mateus, e diz: segue-me. E imediatamente Levi deixou a coletoria dos impostos e o seguiu. Isso, meu irmão, minha irmã, certamente porque não foi a primeira vez que Levi viu Jesus. Levi devia ser um grande curioso, que já tinha escutado os ensinamentos de Jesus. Certamente no meio das multidões tinha já ouvido a pregação de Jesus. E naquele momento o Espírito Santo tocou no seu coração, quando Jesus diz: segue-me. Ele não teve dúvidas e o seguiu. E o seguiu. Levi é um cobrador de impostos, é um publicano. O cobrador de impostos é aquele que é tido pelo povo como um traidor. Existiam duas categorias de traidores que o povo considerava assim: o cobrador de impostos, que faz o serviço do governo, que rouba até dos mais pobres, cobra os tributos com juros exagerados para ficar para ele e recolhe as moedas para o império opressor. Então, um cobrador de impostos é alguém odiado pelo povo, é um traidor, é gente do povo que se voltou contra o povo para enriquecer. É gente da pior categoria, segundo o pensamento daquele povo. E o pecador, quem é considerado um pecador? Aquele que desobedece à lei de Moisés, aquele que não cumpre os mandamentos, aquele que não se comporta como um judeu deve se comportar. É considerado um pecador. Então essas duas categorias de pessoas eram de fato olhadas com ojeriza pelos judeus. Inimigos, porque são inimigos de Deus. Assim são considerados. Pois bem, Mateus decidiu seguir Jesus. Levi decidiu seguir Jesus. O convida imediatamente para participar de um jantar em sua casa. Quem é que está presente nesse jantar? Cobradores de impostos e pecadores públicos. Essa raça que está lá. E Jesus se mistura com eles. Se mistura para purificá-los e não para poluir-se com o pecado deles. Se mistura para acolhê-los e na acolhida exortá-los e com a exortação convertê-los. Levi já se deixou tocar, já decidiu segui-lo e quer também que seus companheiros de profissão
e os outros pecadores ouçam a mesma palavra que ele ouviu, se deixem tocar pelo mesmo evangelho que o tocou, se deixem convencer pelo mesmo amor que o persuadiu. Levi quer que também seus companheiros se deixem converter pelo ensinamento que o converteu. Por isso leva esse povo para lá, para sua casa. Jesus é censurado pelos fariseus, pelos mestres da lei. Como é que o mestre de vocês come com os pecadores? E Jesus dá esse ensinamento belíssimo. Quem tem saúde não precisa de médico. Quem está são não precisa de médico, mas sim quem está doente. Eu não vim para os justos, mas para os pecadores, para aqueles que precisam de conversão. Com isso, Jesus diz para que veio. Não para ficar reduzido a um grupo selecionado de pessoas mais perfeitas, mas para abrir o seu coração e derramar mais tarde o seu sangue por todos. E repito, não por um grupo selecionado de pessoas mais perfeitas. Assim, na acolhida, Jesus abre espaço para aqueles que o querem, que o buscam. Oxalá, meu irmão, minha irmã, levemos a sério essa palavra. Nos aproximemos de Jesus, que quer nos ensinar a cada dia. Nos deixemos tocar por Ele. Não tenhamos medo de segui-lo, mas nos deixemos convencer pelo Espírito Santo a buscá-lo de todo o coração. E sejamos nós também, como foi Levi, instrumentos de salvação na vida de outros irmãos, levando Jesus até eles com a nossa vida. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu